Pai Senhor, Pastor Mauro, espera que eu já vou mandar a solicitação. Daqui a pouco as pessoas vão estar entrando da nossa live de estudo nessa noite. Paz do Senhor, Leandro. Pai Senhor, Pastor Mauro, O como Senhor, tá tudo as bem? coisas por aí? Tudo bem? Bem, graças a Deus, vocês aí. Tudo bem, graças a Deus aqui em Linhares também. Frio aí em Colina, não? Não, hoje tá mais quente. Tranquilo Tá hoje. mais, tá mais quente? Tá. Graças, dando um cumprimento à Mandinha aqui, a prima da Vanessa que entrou aqui também para acompanhar a nossa live. Tenho certeza que daqui a pouco entram mais pessoas também. O pastor, e como tem sido o trabalho nesse tempo de quarentena aí em Colina? Como tem sido? Tá liberado já os cultos? Como tem sido esse trabalho aí? Ah, bem difícil, bem restrito, né? Nós estamos fazendo culto aqui, mas com menos gente e todas aquelas restrições, né? Aqueles cuidados que eles orientaram. Tá Distanciamento, certo. máscara, álcool gel, tudo aquela parafernália que você já sabe aí. Verdade. Paz do Senhor, Michele, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso estudo de segunda-feira. A Michele participou semana passada também. Deus abençoe a vida dela, sua família, que Deus possa continuar abençoando. Ô pastor, antes da gente entrar no tema, eu vou esperar um pouquinho também, o pessoal deve estar entrando, né? Nesse período de quarentena que tanto tem trazido transtorno para a igreja, como é ser pastor nessa época, né? Nesse período, que é um período tão difícil assim de pastorear. Pai do Senhor Mauro, é um prazer também a senhora estar entrando aí na nossa live. Mais uma vez, que Deus abençoe a senhora, irmã Dirce, em Rio Preto. E pastor, como que é esse período, ser pastor nessa época que é tão difícil? O Senhor, irmã Áurea, irmã Dirce, todos que estão participando. Felipe, meu sobrinho, também Deus abençoe, minha irmã Silvânia. Ô, Leandro, ser pastor já não é fácil, né? Ser pastor já é muito complicado, né? Principalmente nos dias que nós estamos vivenciando agora, né? É um período muito difícil, né? Da gente pastorear igrejas. Falta muita seriedade, né? Mas agora é mais difícil ainda, porque muitas pessoas que estavam frequentando a igreja, me parece que alguns nem vão voltar mais. Inclusive novos convertidos, né? E alguns até estão gostando, viu, Leandro, esse novo viés aí essa nova modalidade de lives, de cultos online, né? Então, muitos eu acredito que não vão voltar mais. Inclusive, aqui em Colina já teve igreja que fechou, né? Por causa de problema das pessoas não, os irmãos não voltarem a frequentar, né? Muito sério esse período, é que as pessoas um pouco elas confundem, né? O uso da tecnologia que nos ajuda a transmitir essas lives, que é para, de uma forma ou de outra, edificar, mas isso não substitui o culto presencial de forma alguma. A igreja continua tendo as suas portas abertas, precisando de subsídios para se manter. O pastor continua precisando de ter os seus fiéis ali para cuidar, mas também ter as suas ovelhas que se preocupam com toda a obra de Deus na cidade, né? Então, a gente percebe que um pouco as pessoas confundem esse período de quarentena, né? Esse período de isolamento social e levam para uma questão mais de que não é necessário mais estar no templo, o que não é uma verdade, a gente sabe muito bem disso. E acaba que essa situação fazendo com que as pessoas sejam enganadas porque não tem um parâmetro bíblico, né, pastor? Até porque, Leandro, isso aí é paliativo, né? Essas lives que estão sendo Exatamente. realizadas agora é paliativo. Isso aí não é o modelo da igreja que foi implantada por Jesus e pelos apóstolos. O modelo da igreja é que a igreja deve estar agregada, né? Congregada como corpo. A igreja não pode ser fragmentada. E uma das coisas que tem acontecido muito agora é a fragmentação da igreja. E é claro que é Uhum. válido e a gente utiliza a tecnologia e é muito bom, né? São ferramentas que está disponível para nós. Mas a igreja precisa estar congregada. A igreja não pode estar fragmentada. Exatamente isso mesmo.
Concordo plenamente com o senhor, né? Até a Michelle está colocando aqui, ó, que muitos lá na cidade dela não estão indo na igreja com medo, mas bate perna o dia inteiro. Quer dizer, não vai na É, igreja, mas você acredita? continua fazendo os afazeres, né? Para ir Você para a igreja acredita, não pode. ô Leandro, Oi, pastor. você acredita que tem uma igreja aqui em Colina, eles fecharam a igreja, né? Uhum. E quando foi autorizado pelas autoridades para reabrir as igrejas, eles queriam brigar num grupo que tem aqui da prefeitura para não reabrir as igrejas. O pastor e a esposa Meu, dele. E ela falou para uma irmã aqui da igreja que ela não vai para lugar nenhum, e nem que for para fazer uma visita necessária, ela não vai, porque ela tem medo de pegar o Covid. Aí eu fiquei pensando, se essas pessoas for passar para a grande tribulação, elas vão ser as primeiras que vão aderir ao anticristo, né? exatamente. Um grande abraço também ao nosso irmão, o Pecador Arrependido. Essa página, eu não conheço pessoalmente o irmão, né? Até o irmão, se puder, pode colocar o nome dele aí. Mas é uma página muito boa para se seguir. Eu aconselho os irmãos verificar os posts lá do Pecador.arrependido, que ele também tem nos ajudado muito aqui, tem curtido as nossas postagens, tem acompanhado as lives aqui. Deus abençoe. Pastor Mauro, vamos direto ao assunto. Já são 9h11 da noite. Paz do Senhor a Sandrinha lá de Bebedouro. Deus abençoe ela por isso. Todos os irmãos aí de Bebedouro. Eu quero dar início antes dessa live. Eu queria falar um pouco sobre a questão das lives que a gente tem, que a gente vai ter toda segunda, são essas lives com o pastor Mauro. De antemão, agradecer o pastor por sempre nos atender com todo carinho aí em Colina, com todo amor. O pastor Mauro tem sido bênção na nossa vida há muitos anos. E também falar desse projeto, do projeto Alfa, né, que é o discipulado que o Amor do Calvário aqui no nosso canal a gente tem feito, tem tentado trazer de todas as maneiras as pessoas para perto de Deus, para depois elas, quando, se possível, continuar congregando por onde quer que elas passem, né? A gente nunca vai deixar de falar da importância de estar congregando, né? Paz do Senhor, Paula também está entrando agora nesse momento aqui na nossa live. Deus abençoe cada um daqueles que estão nos acompanhando nessa noite. Bom, pastor, hoje o assunto é sério, hein? O assunto do tabernáculo é um negócio muito sério e que se pouco se fala também, como a live da semana passada, a gente percebeu que muitos irmãos nunca tinham até ouvido falar sobre o tempo do milênio de uma forma tão clara. E também hoje a questão do tabernáculo, que é um assunto que é muito importante. O que o senhor acha da importância desse assunto na igreja hoje? Esse é um assunto, como os demais, né, que é muito importante pelo fato de que o tabernáculo, ele é um tipo de muita coisa que envolve Jesus e a igreja, dentro da tipologia bíblica, né? Porque o tipo, só para a gente dar um panorama aqui, para as pessoas entenderem, o tipo, ele é a sombra da realidade. O antítipo é a realidade. O tipo é a sombra. Então, o tabernáculo, ele é uma sombra que apontava para o futuro, né? Uhum. Aponta para o Novo Testamento, e para Jesus, a sua igreja. E quando a gente vai estudar o tabernáculo, Leandro, e ver alguns detalhes que muita gente não atenta porque não estuda e até porque é pouco ensinado, você vai perceber a importância desse assunto e a riqueza de detalhes e como a palavra de Deus ela é inerrante, fiel, né, e ela tem uma concordância inigualável, porque os assuntos do tabernáculo eles apontam para Cristo de uma forma muito ampla e também para procedimentos que eram realizados aqui, aponta para aquilo que acontece, né, com a igreja e também com questões relacionadas à salvação. Entendi. Ô, pastor, importante salientar alguma coisa. O que era o tabernáculo e por que o tabernáculo foi construído? Um abraço, Leleu, aí em Vitória. Graça e paz. Leandro, o tabernáculo ele era uma tenda móvel. Assim, eu vou dar um exemplo bem simplista. Como se fosse um circo, que as pessoas chegam numa cidade, ele monta ali, depois acabou o espetáculo, desmonta e vai embora. O tabernáculo era uma tenda móvel porque eles também estavam em trânsito.
a peregrinação pelo deserto, né? A Bíblia mostra 42 jornadas do povo de Israel, né? Pela peregrinação do deserto. E onde eles chegavam, os levitas tinham a incumbência de montar essa tenda, que por fora ela era rústica, não tinha tanta beleza por fora, né? Mas por dentro era uma beleza indescritível. Então eles montavam e desmontavam na medida que a nuvem que às vezes a gente chama os hebreus chamam de Shekinah, na tradição judaica, né? Embora não existe essa palavra na Bíblia, nos textos originais não aparece essa palavra Shekinah. A palavra no hebraico é Ihavod, Ikabod, né? E que é glória, significa glória. Essa nuvem ela ficava por sobre o tabernáculo, sobre o lugar santíssimo. Ela era uma nuvem vertical, né? Na vertical, não como essas nuvens que nós conhecemos. E quando era durante o dia, ela trazia sombra, ela era bem espessa, e à noite ela ficava incandescente, trazendo luminosidade e calor. Quando essa nuvem alçava de sobre o tabernáculo, e ela dava sinal de sair, ele já começava a desmontar o acampamento. Se ela ficasse num determinado lugar por 1 ano, 2 anos, o tabernáculo ficava montado ali. E ele era montado em forma de cruz, com as tribos em forma de cruz. E representando também os 4 pontos cardeais, né? Que a Bíblia chama de 4 ventos e 4 cantos da terra, né? Os pontos cardeais ficavam em forma de cruz, as tribos em ordem. Quando a nuvem alçava, então ele dava o sinal que era para desmontar o tabernáculo, colocar todas em ordem as tribos para saírem de novo de viagem. Aonde a nuvem parasse, novamente o tabernáculo era montado ali. E ele ficou um período aproximadamente de 300 anos, até ele ser substituído pelo Templo de Salomão. A palavra tabernáculo, tanto no grego como no hebraico, a palavra mishkan do hebraico, ou ekenezeu do grego, significa habitação, morada, né? Porque Deus ordenou que eles fizessem o tabernáculo para que ele habitasse no meio deles. Ah, entendi. Pastor, trazendo para essa questão já do tabernáculo, né, esse entendimento mais profundo do tabernáculo, eu quero também deixar abertas as perguntas, né, as pessoas que tiverem dúvida quanto ao assunto, ou qualquer outro assunto também da Bíblia, não tem problema, pode perguntar que, na medida do possível, a gente vai estar respondendo aqui. Essa questão do tabernáculo, então, seria uma tipologia, poderia ser uma tipologia de Cristo, por exemplo? Ele é um tipo de várias coisas, não só de Cristo, porque tudo que tinha no tabernáculo envolve o evangelho. Né? Por exemplo, tinha elementos de prata, redenção, simboliza a redenção. Elementos de ouro, simboliza a natureza divina, né? Divindade. Madeira de acácia, tipifica a natureza humana. E assim por diante. Então, apontava para o evangelho. Mas também, por exemplo, ele era composto de 3 compartimentos, né? E ele é montado, ao que muita gente não entende, que ele não foi montado de fora para dentro, ele foi montado de dentro para fora. É só dar uma lida no capítulo 40 do Êxodo, você vai perceber que ele é montado de Santíssimo, Santo e Átrio. Então, também é um tipo do homem, do ser humano, da tricotomia do ser humano, espírito, alma e corpo. Nessa ordem, né? 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia ela traz uma ideia, né, um conceito de que o homem ele é tripartido, nessa ordem, espírito, alma e corpo. Certo, pastor. E como que funcionava os procedimentos dentro do tabernáculo? Como que seria o procedimento dentro dele? Olha, o tabernáculo, Leandro, nós poderíamos ficar falando 6 meses aqui, mais ou menos, sobre esse assunto. Tamanha abrangência dele. Ele era, então, uma tenda, né, montada nessas 3 partes, átrio, lugar santo, que é chamado tenda da congregação, e lugar santíssimo. E tinha procedimentos no pátio todos os dias e dentro do lugar santo. Por exemplo, todos os sacrifícios pela culpa, ofertas pela culpa, de manhã e à tarde. Pastor, deu uma cortada por conta da conexão. O senhor poderia retomar o raciocínio da questão do procedimento do tabernáculo?
Sim, então no pátio do tabernáculo, que é o primeiro compartimento de fora para dentro, ele tinha uma cerca de 60 pilares, né? Que tipifica a responsabilidade. Essa cerca tinha 60 pilares, porque o número 6 é o número do homem. Se você multiplicar por 10, o 10 é o número da responsabilidade e do conserto. Quando você retifica alguma coisa. Então, significa que Jesus levou as responsabilidades do homem sobre ele e restaurou, né? Ratificou a natureza, o homem que estava perdido, que aconteceu na criação, e depois no Sinai, no Éden, Deus remete para o Éden, lá no Monte Sinai, quando ele dá as tábuas da lei, para que o homem fosse novamente trazido de volta ao seu estado original. Agora, lá acontecia procedimentos, por exemplo, todos os dias, às 9 da manhã e às 15 da tarde, que é justamente o horário que Jesus é crucificado e depois que ele morre. Às 9 ele é crucificado e morre às 15. Todos os dias, pela manhã e à tarde, tinha sacrifícios no altar de holocausto, ficava do lado de fora, no pátio. Aí eles traziam oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Né? Quando era holocaustos, a oferta era toda queimada, não podia sobrar nada. Quando era uma oferta que não era chamada oferta animal, mas não era holocausto, então se tirava a apóstola direita, que é a perna, a coxa direita, e o peito, para que o sacerdote pudesse ficar com ela, para ele comer. Quem imolava os animais lá, Leandro, não era o sacerdote. O sacerdote ele não tinha autorização para matar, porque ele era instrumento de vida. Quem trazia o animal é que imolava. O sacerdote tinha uma espada de ouro e ele dava na mão da pessoa que trazia o animal. Primeiro a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, a mão direita, num ato de transferência do pecado para aquele animal, e aí se fazia o que a gente chama de cárate. A espada era tão afiada que quando a pessoa levava a espada para frente, já imolava o animal sem trazer de volta a espada para não trazer sangue de volta. Quem fazia esse procedimento era a pessoa que levava o animal diante do sacerdote. Certo. E tem alguma coisa a ver com os levitas ou não, pastor? Os levitas, a hierarquia no Antigo Testamento era assim: levita, sacerdote, sumo sacerdote. Todos aqueles que trabalhavam no tabernáculo eram da tribo de Levi, né? Porque a descendência de Arão, os levitas, Leandro, isso aqui é muito bom a gente ressaltar, a gente pontuar. Por que foi escolhida a descendência de Arão, os levitas, da tribo de Levi, para participar do sacerdócio, para ministrar no tabernáculo? Porque no evento do bezerro de ouro, lá no Sinai, que é quando eles fazem aquele bezerro, que é o deus Apis, do Egito, é o deus Apis, né? A única tribo que não se envolveu na idolatria foi a tribo de Levi. Por isso, a tribo de Levi foi escolhida, ganhou o direito de ministrar no tabernáculo. Todos eles eram levitas. Só que os cantores tinham uma série de hierarquias, né? Por exemplo, os levitas da tribo de Coate, os coatitas, eram os únicos que podiam montar e desmontar o tabernáculo. Os sacerdotes também eram levitas, os filhos de Arão, só podiam entrar até o meio, a tenda da congregação, que é o lugar santo. Agora, o sumo sacerdote, uma vez no ano do dia da expiação, ele entrava lá no lugar santíssimo para fazer todo o procedimento que Deus ordenava, né? O pastor, trazendo até para essa conotação hoje atual, queria até fazer um ponderamento aqui, né, e queria que o senhor até passasse isso daí também. Porque hoje tem uma mania até dentro das igrejas de falar sobre levita, né? Que aqui o músico é o levita, né? Tem um levita aqui, um levita ali, e falam sempre do levita. Mas pelo que a gente sabe, até por entendimento bíblico, não existe mais levita hoje, né? No sentido de serviço da igreja, né? Olha, Leandro, isso aí é uma besteira tão grande que essas pessoas fazem por falta de conhecimento, porque no Novo Testamento não existe mais levita. Não tem Exatamente. Mais. Porque quando você chama uma pessoa de levita no Novo Testamento, você sabia que você está rebaixando ele? Porque no Novo Testamento nós somos sacerdotes, né? Reino e sacerdote. Significa que se você chamar uma pessoa de levita, você está rebaixando ele de cargo. Não tem mais, porque
essa conotação ela era trazida por causa da tribo de Levi, né? Eles eram pessoas que tinham incumbências, né? Músicos que trabalhavam ali no tabernáculo, que nada tem a ver com cantores gospel evangélico de hoje. E as pessoas deveriam ser ensinadas a respeito disso. Porque você vê, todo mundo aí começou a cantar já chamado de levita. E isso não pode ser aplicado nos dias do Novo Testamento. Quando a gente lê Hebreus capítulo 7, a Bíblia diz o seguinte: mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. Significa que o sacerdócio hoje não é o levítico mais, é o sacerdócio de segunda ordem de Melquisedeque. Logo, não tem mais levita. É importante o senhor falar isso, né? Já mudou o sacerdócio, né? O escritor aos Hebreus deixa bem claro isso, que já mudando o sacerdócio, né? Muda também o serviço, né? O nome daquele que está à frente. Então, hoje não se faz mais parte, a gente não faz mais parte do serviço do sacerdócio de Levi, mas sim da ordem de Melquisedeque, segundo Cristo, no caso Cristo, né, pastor Mauro? Exatamente, porque Melquisedeque, ele era rei de Salém, né, que é uma abreviatura da cidade de Jerusalém. Jebus, ele era de Jebus, que é Jerusalém, e ele era rei e sacerdote, trouxe pão e vinho. Ele é um tipo de Cristo, um tipo do Cristo. Isso é confirmado no Hebreus capítulo 7, no Salmo 110. Então, mudou-se o sacerdócio. Eu sei que pessoas vão ficar até tristes, mas, eu sou levita. Você não é levita, porque não tem mais levita hoje no Novo Testamento. Amém, pastor. Paz do Senhor, Teofilando, Deus abençoe. Obrigado por estar acompanhando nossa live. Também a Giana, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. O A. Martins, também Deus abençoe, seja bem-vindo. Pastor, falando um pouco sobre, a gente vai continuar explorando esse assunto do tabernáculo. E aí tem uma questão muito importante. Quanto tempo durou o tabernáculo, o senhor já falou, né? E também sobre a questão dele ser substituído. Ele foi substituído, no caso, pelo Templo de Salomão, é isso? Porque quando ele vai ficar aproximadamente 300 anos sendo toda aquela indumentária, aquele procedimento que era feito nele. Quando eles atravessam o Jordão e entram na Terra Prometida, na Terra de Canaã, Moisés já tinha morrido, Josué vai montar o tabernáculo pela última vez num lugar chamado Siló, né? E ele fica muitos anos ali em Siló, que Siló é um tipo do milênio, um tipo do próprio Cristo. Depois que ele fica muito tempo, ele ainda é montado mais uma vez em Gibeon, num lugar chamado Gibeon, terra dos gibeonitas. Depois ele desaparece e ele é substituído pelo Templo de Salomão, né? Davi vai colocar a Arca da Aliança na sua tenda, né? Vai ficar um tabernáculo só com um compartimento, só lugar santíssimo. Depois vem o Templo de Salomão, que já é uma outra realidade, né? Você tem uma ideia, Leandro? O Templo de Salomão, ele é tão mais suntuoso que o tabernáculo ele tinha um candeeiro, né? Que os hebreus chamam de menorá. A palavra menorá é a palavra hebraica para candelabro. E lá dentro do Templo de Salomão tinha 10 candelabros, 10 menorás. De frente ao tabernáculo de Moisés, ali na porta do lugar santo, tinha uma bacia de bronze, que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de ministrar. Lá no Templo de Salomão, tinha 10 bacias. 10 bacias. E ainda tinha um mar, que é chamado Mar de Bronze, onde tinha bois. Tinha bois desenhados, né? Onde também era tipo uma fonte de água muito grande, de frente à entrada do templo. O Templo de Salomão era suntuoso, palmeiras, né? Plantadas de frente. Você sabe por que todos os templos construídos têm palmeiras, Leandro? Não, pastor, essa daí tá bem escondidinha na Bíblia, hein? Porque se você olhar para as palmeiras, quando o vento está batendo, ela parece tremulando, parece asas de anjos, as palmeiras. E elas são árvores que se parecem com querubins. E os querubins, a palavra querube, ele tá em todos esses templos, no tabernáculo, estará no templo do milênio, porque eles são guardiões do trono de Deus. Puxa vida.
Pastor, continuando, a irmã Áurea está perguntando aqui quanto tempo demorou a construção do Templo de Salomão. Eu não estou bem lembrado agora exatamente, mas foi bastante tempo, porque ele teve um período de... Eu não estou lembrado exatamente, especificamente, quanto tempo. Mas ele teve um período que ele começou a ser construído, né? E depois ele parou, e depois ele foi concluído. Eu não me lembro bem agora aqui, mas depois eu posso dar uma olhada, uma pesquisada e responder com exatidão para a irmã Áurea, para mim não falar algo preciso, né? Eu não me lembro bem aqui agora quanto tempo foi, mas foi um período bom, sim, de construção, porque eles reuniram artífices de primeira linha, materiais de primeira linha, né? E tudo aquilo que era o de melhor foi feito. Você sabia que lá nesse Templo de Salomão, Leandro, tinha um propiciatório de 10 metros de largo, 10 metros de comprimento? Meu Deus, hein? Grande? Grande, enquanto que o do tabernáculo era pequeno, né, inferior, muito inferior, esse lá era 10 metros, para você ver, e é ao contrário do que era feito, a madeira utilizada no tabernáculo de Moisés era madeira de acácia, de cetim, que tipifica a nossa natureza, né, do homem. Lá no Templo de Salomão era madeira de oliveira, porque aí já tipifica a natureza de Cristo. O homem sem pecado. Pastor, a Vanessa está perguntando aqui o que é o propiciatório. O propiciatório, ele era uma lâmina, ele tinha comprimento, tinha largura, mas não tinha altura. Uma lâmina de ouro que tampava a arca, ele era a tampa da arca, da aliança. E nesse propiciatório, que era uma peça só de ouro fundido, ele não tem altura porque Deus é altíssimo. Não dá para ser medido pelos homens. Então, ele tinha 2 querubins, um olhando para o outro com a cabeça baixa, com as asas cobrindo, porque ele é uma réplica da parte inferior do trono de Deus. E os 2 querubins que ficam olhando para baixo para o propiciatório, tipifica o Pai e o Filho, aliás, o Pai e o Espírito Santo, contemplando a obra da salvação que foi realizada pelo Filho. Então, uma vez por ano, né, o sumo sacerdote entrava lá com sangue, primeiro era imolado 2 animais, né, ele levava tigelas de bronze que ele tinha, com sangue. Primeiro ele fazia um procedimento para ele e para a família, os pecados dele para a família, aspergindo sangue no propiciatório, na tampa da arca. Isso era feito tudo no tato, porque ele não enxergava nada lá dentro, porque o local ficava todo cheio de incenso. E depois ele fazia o procedimento para o povo. E ele não poderia se sujar com sangue. Fazia todo esse procedimento tateando. Por isso que a Bíblia diz, Leandro, que Deus habita na luz inacessível. É a arca dentro do lugar santíssimo, totalmente escuro lá dentro. Maravilha. Pastor, e quais eram os utensílios e qual a função? Quais eram os utensílios que tinham no tabernáculo e também qual a função de cada um deles? Então, logo no átrio tinha 2 utensílios. Né? Logo na porta, entrava do átrio, ficava o altar de holocaustos, onde se imolava os animais, né? Se fazia sacrifício de manhã e à tarde, e também no dia da expiação, uma vez por ano. Esse altar é interessante, Leandro. Ele ficava no alto, né? E ele não tinha escada para subir, ele tinha uma rampa. Porque quando o sacerdote subia nele, as pessoas que ficavam embaixo não via a vergonha do sacerdote. E esse altar, ele tinha 4 pontas, 4 chifres, que tipifica a cruz. Os animais eram imolados, o sangue era aspergido nele, né? Derramava nele, como foi derramado na cruz, e era aspergido nas 4 pontas do altar também. Na porta do lugar santo, que é o segundo compartimento, existia a bacia de bronze que foi feito com o espelho das mulheres da congregação, com bronze. E isso remete para o que Tiago fala, né? Aponta para o que Tiago fala, que a palavra de Deus é como um espelho. Quando eu olho para ela, se eu não sou praticante, eu sou como o homem que vai ao espelho, vê o seu reflexo, a sua imagem, quando ele sai dali, ele se esquece quem ele era. Então a palavra de Deus não é só para ser conhecida, lida e estudada, ela é para ser, sobretudo, praticada.
porque a palavra de Deus revela quem eu sou e quem eu devo ser, né? E dentro do segundo compartimento, que é o lugar santo, lá tinha 3 elementos, 3 utensílios. A menorá, né, que é o candeeiro com 7 canas. E o interessante desse menorá, que era todo de ouro, numa peça só também, Leandro, você sabia que a menorá não era para... A principal função dela não era para iluminar o ambiente, Leandro? É mesmo, pastor? Ela tinha 7 canas, né? 6 dos lados, nas hastes maior, e a do meio, aliás, nas hastes laterais, 3 de cada lado. E no meio tinha uma principal, e quando você vai olhar uma réplica mais detalhada dessa menorá, você percebe que aquelas hastes das 6 outras apontavam para a do meio. Então, o objetivo principal da menorá era que as outras laterais iluminassem a do meio. Você entendeu? Isso é muito interessante. E depois também tinha a mesa dos pães da proposição, que ficava 12 pães, representando as 12 tribos. No sábado, os sacerdotes entravam lá, trocavam, colocavam pães novos, comiam aqueles pães, só os sacerdotes podiam comer ali. E depois, de frente o véu, que na verdade a gente fala véu, mas era uma cortina muito espessa, costurada, peles de animais costuradas uma na outra, ela separava o lugar santo do lugar santíssimo, só tinha essa separação. De frente ficava o altar de incenso, e esse altar, o incenso queimava ali, né? No dia da expiação, a cortina era aberta, uma vez no ano, no Yom Kippur, e aí se empurrava o altar de incenso dentro do lugar santíssimo, para que ele pudesse, então, o incenso ser aromatizado, ser espargido lá dentro. Depois que estava totalmente tomado de incenso, ele ainda pegava um incensário portátil, que chamado de turíbulo, para ele poder entrar lá, né? Aí ele fazia esse procedimento, norte, sul, leste, oeste, para que todo o ambiente ficasse tomado de fumaça, de incenso. E esse altar de incenso, ele ficava aqui, né, de frente ao véu. E dentro do lugar santíssimo, ficava só a Arca da Aliança. Então são... Certo. E o que... Dentro da arca, o que tinha... dentro da arca tinha 3 elementos. Danilo Lima, né? Entrou. Deus abençoe. Dentro da arca tinha 3 elementos. Tinha o maná, uma porção do maná, que representa a provisão, o trabalho, né? O cuidado de Deus. Tinha as tábuas da lei, representando a lei de Deus, representando o amor a Deus e o amor ao próximo. E também tinha a vara de Arão, aquela vara de amendoeira, né? Que floresceu no chamado de Arão, quando foi escolhido Arão para ser o sumo sacerdote, porque isso daí tipifica o chamado de Deus e a vocação de Deus, né? Quando ele chama um homem para realizar o trabalho no seu ministério. Amém. Paz do Senhor, pastor Sunamita, paz do Senhor Jorge, Danilo, grande abraço para você em Colina, Deus abençoe você, sua esposa, e seu filho também, Deus abençoe vocês. Ô pastor, e como funcionava o dia da expiação? Então, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, as pessoas podem ler o capítulo 16 de Levítico, né? A palavra Levítico, Leandro, você sabe que esses 5 livros do Pentateuco, esses nomes que a gente lê aqui, Êxodo, Gênesis, são nomes gregos, né? São nomes que foram traduzidos pela ocasião da Septuaginta. Por exemplo, o Gênesis não chama Gênesis, chama Bereshit, né? Então, o livro de Levítico é a palavra Vaikra, que significa, Vaikra significa e chamou, né? Ele chamou. Então, a palavra oferta, korban, do hebraico, significa aproximar-se. Quando a gente lê o capítulo 16 de Levítico, ali está uma descrição muito detalhada, né, do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Nesse dia se pegava 2 bodes, né? Um era chamado Azazel, que é o bode emissário, se soltava ele no deserto, tipificando que Jesus levou sobre si os nossos pecados, carregou sobre ele, né, os nossos pecados, e o outro era imolado ali. Os 2 eram para expiação.
E os dois representam Cristo. E depois que o sacerdote fazia vários procedimentos, que eu não vou detalhar aqui por causa do tempo, primeira coisa, ele pegava o sangue dos animais, né, em tigela de bronze. Primeiro, quando ele entrava lá dentro, ele tinha que tomar um cuidado muito grande, porque ele tinha que entrar com as costas viradas para o sol, né, o deus Ra. E quando ele saía de ré também com as costas viradas, porque ele estava entrando para adorar o Deus Todo-Poderoso. Lá dentro do Santíssimo, depois que estava todo tomado de fumaça, enquanto ele via o polegar e os pés, ele não podia entrar. Ele só podia entrar, ele pegava o turíbulo portátil, fazia norte, sul, leste, oeste. A hora que ele apontava o polegar, que ele não via mais, e olhava para o pé e não via mais, ele podia entrar lá dentro. Porque o homem de Deus, o sacerdote, quando ele vai fazer a obra de Deus, ele tem que sumir, Leandro. Quem tem que aparecer é Cristo. Verdade, pastor. João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua, né? Então, quem tem que aparecer é Cristo. E aí ele ia tateando até ele chegar na arca. Primeiro procedimento, ele aspergia o sangue 7 vezes por ele e pelos seus filhos, pela família. Depois ele fazia um procedimento pelo povo, com aquelas tigelas de bronze. Era imolado animais diferentes, né? Então, ele fazia esse procedimento todo. Quando todo o procedimento estava feito conforme Deus havia ordenado, aí a nuvem se manifestava, né? A nuvem, ela começava a dar relâmpagos, se manifestando que tudo havia feito conforme Deus havia ordenado. Aí depois ele saía de costas de novo, né? Saía de costas, como se fosse de ré, né? E com as costas viradas para o sol, porque quando se adora o Deus vivo, se vira as costas para os deuses falsos. Meu Deus, isso é forte demais, hein, pastor? Todos os templos, todas as edificações que foram feitas desde o tabernáculo até o templo do milênio, eles são feitos com a porta dele virada para o lado do oriente, onde nasce o sol. Isso o Salmo 19, verso 4 e verso 5 deixa claro. Por quê? Porque todas as vezes que o sacerdote entrava para ministrar, ele tinha que entrar com as costas viradas para o sol. O pastor, trazendo isso para uma questão bem prática, assim, o sacerdote ele entrava equiparado de alguns ornamentos, vamos dizer assim, né? E diz a tradição, não sei se isso procede também, que ele entrava com sinos, né, para se caso ele morresse lá dentro, puxar ele para fora, porque ninguém podia entrar lá. Isso procede? O senhor tem alguma informação sobre isso? Não, isso aí, Leandro, isso não é bíblico. Isso daí isso é dentro da tradição judaica, né? E não todos, você sabe que tem 3 correntes de judaísmo, né? Para você ver, né? Olha que interessante, ó. O judaísmo, ele tem muito mais material do que o cristianismo. Só você pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, só o Antigo Testamento tem mais material do que o Novo Testamento, porque é 39 livros no Antigo e 27 no Novo. E quando você pega o material escriturístico dos judeus, eles têm o Talmud, ele tem as tradições orais, eles têm os Midrashim, que são histórias, né? Uma série de materiais que eles têm. O Zofar, e aí por diante. Eles têm mais material e eles só têm 3 correntes de doutrina, de tradição. Quantos milhares de correntes tem o cristianismo? Com menos tempo e menos material. Então, só tem uma corrente do judaísmo que fala isso daí, mas é uma tradição, isso não é bíblico, né? E nem toda a corrente judaica ela ratifica isso daí que você está falando. O sacerdote, quando ele ia ministrar, ele usava 6 tipos de roupa, 6 tipos, e ele ficava descalço, uma roupa suntuosa, cada roupa dessa, ela apontava uma faceta da glória de Deus. A roupa suntuosa, Leandro, não era para glorificar o sacerdote, era para glorificar a Deus. Você entendeu? Exatamente. Porque tudo que a gente faz que não é para glorificar a Deus é vanglória. E quando ele chegava na bacia de bronze para lavar as mãos e os pés, ele olhava lá dentro e ele via o reflexo dele. Aí ele lembrava que ele estava pisando no chão, descalço, para lembrar que ele era totalmente dependente de Deus, e aquela roupa suntuosa era para glorificar o eterno. E mais uma coisa, você sabia que o sacerdote não podia usar lã? Não podia, pastor? Não, só linho. Está na Bíblia? Está na Bíblia.
Isso está tanto no livro de Ezequiel como aqui no livro de Levi, do Êxodo. Ele não podia usar lã porque Deus não queria o suor do sacerdote. Ele queria que o sacerdote servisse a ele integralmente. E a lã faz suar. Isso mostra que o sacerdote foi chamado por Deus. Se houver uma possibilidade, isso vale no Novo Testamento. Tem pessoas que não compreendem. Ele deve servir a Deus, principalmente aquele que tem a obrigação pastoral, somente no trabalho de Deus. Exatamente. E também mostra que o suor humano não leva o homem até Deus, né? Na verdade, tem isso também, né, pastor? Pois é. Então, Leandro, é uma coisa tão interessante isso daí, porque os levitas... no homem, né? Sim, os levitas, você sabe que eles não tinham herança, né? Eles só receberam as 6 cidades de refúgio, eles não tinham herança. Eles eram totalmente dependentes daquilo que o povo levava para eles poderem cuidar da sua casa. É por isso que eles não utilizavam roupas que faziam eles suar também. Certo. Paz do Senhor, Cida Barbosa, Deus abençoe. Obrigado por estar participando dessa live também. Pastor, eu quero falar para o senhor, eu quero ler um texto aqui em Êxodo 25, no versículo 9. Eu quero que o senhor esmiuce um pouco sobre esse texto. Êxodo 25, 9. Né? Tá. Aqui vai falar sobre a instrução do tabernáculo. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9, porque eu acho que é importante o senhor trazer uma reflexão sobre isso, né? Exatamente. Eu até estou colocando algumas coisas para o senhor que fazem e falam hoje, mas que não tem embasamento bíblico, inclusive essa questão do sino, né? Porque eu acho que é importante as pessoas diferenciarem a questão bíblica daquilo que se fala, né? Nem tudo aquilo que se fala está na Bíblia, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa e ela não tem embasamento daquilo que ela está falando, né? Por isso que é importante a gente estudar a Escritura, né? E o ensino da Escritura vai nos fazer ter um entendimento maior do que aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Até porque, Leandro, só para ratificar o que você está falando, até porque essa tradição que fala do sino diz o seguinte, que se o sacerdote entrasse lá no lugar santo, santíssimo, em pecado, ele era fulminado, e aí ele precisava ser puxado por aquela cordinha que tinha um romãs, né? E tinha na cintura dele. Mas ele entrava em pecado lá. Ora, o próprio texto diz no Yom Kippur o que era? Primeiro ele levava o sangue pelo pecado dele e pela família. Depois que ele fazia pelo povo. Logo, ele entrava lá em pecado. Por que ele fazia o Yom Kippur? Dia da expiação, para expiar pecados. É verdade. Bom, um abraço aí, Leonara. Deus abençoe. Pai do Senhor, seja bem-vinda a essa live. Êxodo 25, versículo 1 diz assim: diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Da onde saiu esse modelo, pastor? Leandro, esse modelo, quando Moisés sobe ao monte, era como se Deus projetasse a sombra, um slide, né, um reto projetor no Monte Sinai, e ele visse tudo. A Bíblia mostra em Hebreus capítulo 11 que tudo que existe na terra é um modelo celestial. Então, todos os utensílios, todos os modelos, minuciosamente, detalhadamente, saiu justamente do modelo do tabernáculo do santuário celestial, que é a sala do trono de Deus ali, né? Certo. E aí, trazendo essa questão do tabernáculo,
A gente pode falar que nem naquele texto de João, capítulo 1, versículo 14, que diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tem alguma coisa a ver com esse vínculo com o tabernáculo do Antigo Testamento, pastor Mauro? Tabernacular significa teve forma, né? Tabernacular, quer dizer, tomou forma. É isso, quando Deus fala, você vai fazer o tabernáculo, que é a palavra mishkan do hebraico, significa habitação, por isso que lá fala, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, quer dizer, habitou entre nós. Habitar, tomou forma e habitou. Por isso que a palavra mishkan, ou ekenezeu do grego, significa habitar, morar, fazer morada, né? Deus manda fazer essa tenda para que ele pudesse habitar no meio deles. Porque, na verdade, o tabernáculo ele só tinha o símbolo da presença de Deus, que é a arca. Agora, Jesus era uma realidade. Por isso que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Porque no templo de Salomão, tinha a arca, né, mas não tinha a presença real de Jesus, ele mesmo. Ele não estava tabernaculado lá. Enquanto que lá no templo de Ageu, Zorobabel, ele entrou e ele foi apresentado no templo, por isso que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Certo. Pastor, e o que tem a ver essa questão do tabernáculo com o rasgar da cortina quando Jesus morre e ressuscita, primeiramente na questão da morte dele? Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. É isso que o texto bíblico diz, não é? Isso, esse véu é essa cortina que eu falei que era costurada, né? Muito espessa, que não dava para enxergar do outro compartimento. Quando Jesus morreu, que ele dá o brado, o véu do santuário do templo se rasgou de cima para baixo, mostrando que foi um ato de Deus, né? Tiago 1,17 diz, toda a boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança e nem variação. Então, esse rasgar do véu do santuário, isso daí, nesse momento, é como se a carne de Jesus estivesse sendo rasgada e nós ganharmos acesso à presença de Deus. Isso é bem explicado, Leandro, no capítulo 10 da carta aos Hebreus. Os irmãos que interessarem, lê o capítulo 9 e o capítulo 10 de Hebreus, que vai dar detalhadamente, né, uma instrução sobre essa questão. Aquele véu que se rasgou tipifica a carne de Jesus sendo rasgada por nós, e nós temos agora o acesso direto à presença de Deus, porque lá no tabernáculo e no templo, só no dia da expiação o sumo sacerdote entrava lá, o povo só podia chegar até na porta do átrio, né, ali, não podia entrar mais à frente, e os sacerdotes entravam no segundo compartimento, e no Santíssimo era só o sumo sacerdote. Com a morte de Cristo, o véu se rasgando, nós ganhamos acesso à presença do Senhor. Amém. Graça e paz, Fernando. Deus abençoe a sua vida. Eu já vou fazer sua pergunta aqui para o pastor Mauro, Marcos também. A paz do Senhor, Deus abençoe, sempre nos acompanhando. A Alessandra. Deus abençoe a Alessandra. A Alessandra é lá do Ceará, pastor Mauro. Que bênção. Um abraço. De uns jovens. Eu acho que é da Assembleia de Deus, a igreja que você congrega aí, né, Alessandra? Fala conosco aí, nos dá uma paz do Senhor, uma saudação aí. O Fernando está perguntando aqui, pastor Mauro, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem a ver com o tabernáculo? Tipo, eu sou o pátio, o átrio e o santo dos santos? Tem, porque na entrada do átrio estava escrita a palavra caminho. Na entrada do lugar santo estava escrita a palavra verdade. E no lugar do Santíssimo estava escrito vida. Aleluia. Se você está acompanhando essa live agora e você escutou isso, você tem que escrever um aleluia ou um amém aí, porque eu vou te falar, um negócio desse aí é profundo. Pastor Mauro, fala de novo para nós isso daí que você falou, que o Fernando perguntou e o senhor ratificou essa questão. Então, na entrada do átrio, Leandro, logo no portão que se abria do átrio, já estava escrita a palavra caminho, né? Isso aí está relacionado com o caminho da justiça, que é outro estudo. Todo salvo tem que percorrer esse caminho da justiça. Por isso que a Bíblia diz lá, Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Lá na entrada do lugar santo, compartimento do meio,
Em cima, tinha os pilares, né, as colunas, em cima estava escrito verdade. E em cima, por sobre a cortina, que é chamado reposteiro, ali onde ficava o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, estava lá a frase vida, tipificando o que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Puxa vida, isso é profundo demais. Ô, pastor Mauro, vou abrir um leque aqui para quem tiver perguntas para fazer para o senhor aí concernente à Bíblia, que possa fazer. Se caso a live cair, não tem problema, a gente vai voltar novamente. A gente vai continuar a live, tá? Depois das 9 horas, que eu acho que é importante o pastor falar sobre alguns assuntos ainda. Então, enquanto você tem aí, se você tiver uma pergunta para fazer para o pastor Mauro aí, para a gente, pode escrever aí agora que a gente vai fazer essa pergunta. Se tiver condição, o pastor vai falar um pouco. E eu queria aproveitar esse tempo, enquanto as pessoas fazem as perguntas, o senhor falasse um pouco também sobre o CETEMA, né, que é o Centro Teológico que o senhor é presidente, que tem vários cursos aí, que tem uma gama de cursos que o senhor pode também estar oferecendo, né? O CETEMA, Leandro, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, é uma escola teológica, né, que nós temos, teologia livre. No momento, nós temos apenas o curso básico e o médio em teologia. Estamos aprimorando para logo ter o bacharel, né? Mas temos uma gama de cursos em várias áreas, né? Antigo Testamento, Tabernáculo, Apologética Cristã, que é o nosso carro-chefe, né? Nós temos escatologia bíblica, curso de missões, liderança, preparação de obreiros, capelania, né? Para as pessoas poderem fazer trabalho em hospitais, em repartições públicas, em penitenciárias. Nós temos vários tipos de cursos também. Se tudo der certo, em breve nós vamos ver se a gente consegue colocar um curso de hebraico e de grego também. E uma gama de cursos, né? É só a pessoa entrar em contato, www.admapologético.com.br, se a Vanessa puder colocar aí. E também o nosso zap é o 17, o DDD, 99179-9865, 99179-9865, que é o DDD, o 17. E os cursos, você já conhece o material, Leandro? Você sabe que os cursos, eles são algo bem elaborado, né? Coisas que a gente trabalhou já há muitos anos de pesquisa, e eu tenho aproximadamente 30 temas de seminários, de cursos. Quem interessar, né, a gente está à disposição aqui. Pode ser feito tudo à distância, a gente manda material por e-mail, as provas por e-mail, depois a pessoa recebe um certificado que é reconhecido pela CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Certo, pastor. A gente vai aprofundar mais sobre essa questão do CETEMA também. Pois eu vou colocar, se precisar de mais informação, entre em contato comigo aqui no direct do canal Amor do Calvário, eu vou passar as informações para vocês, mando o telefone do pastor Mauro, mando o e-mail, mando a questão do site também, que é de suma importância. Se ninguém for perguntar, eu vou perguntar. Então, aproveita esse tempo aí no canal e vamos fazer essa live ficar mais, interagir mais, né, entre nós, para que a gente possa usar esse tempo também para conhecimento da palavra, principalmente com relação a essa questão do tabernáculo. Se você tiver uma pergunta de cunho soteriológico, de cunho escatológico, de vários setores da teologia cristã, a gente está aqui pronto para responder aquilo que a gente conseguir. O pastor, falando um pouco ainda, até se tiver alguém que quiser perguntar, fique à vontade. A Vanessa está perguntando aqui, pastor, vai voltar às práticas do tabernáculo algum dia? Então, como a gente explicou na live passada, durante o período do milênio, que é aquele 1000 anos literal que Jesus reina a partir de Jerusalém, né, do Monte Sião, vai ser construído o templo do milênio, e todo o procedimento que era feito no tabernáculo vai ser realizado novamente. Entretanto, esse procedimento não é mais para cobertura de pecados, mas é memorial, como a gente realiza a ceia hoje.
as nações servirão ali, e os levitas não vão ter oportunidade mais de trabalhar dentro do tabernáculo ali, eles vão ficar só no pátio, a descendência de Arão, né, como se fosse diácono, só na porta. Só Zadok, que eles são da descendência de Zadok, que também é da descendência, Finéias, né, que é da descendência de Zadok, que é das descendências de Arão, vão poder entrar no templo do milênio. Mas vai se sacrificar animais, vai se fazer procedimentos que se fazia no tabernáculo novamente, no período do templo do milênio. Certo, pastor. Bem respondido. Até na live passada o senhor falou sobre o templo do milênio. E na próxima live a gente vai falar sobre predestinação e livre-arbítrio, pastor. Acho que esse assunto aí, o que o senhor acha? O senhor acha bom falar Muito sobre isso ou bom, não? interessante, muito interessante. Ô, Leandro, só uma coisa que eu quero só pontuar também, é que existe uma outra lenda também, que a gente vê os pregadores pregando muito. Eles dizem que aquele menorá, aquele candeeiro que ficava no lugar santo ali, que ele ficava aceso continuamente. Eu já vi tanta gente pregando isso, mas isso não é verdade. O que acontecia era que quando o dia amanhecia, o sol nascia, ele ia lá com os apagadores, né, e apagava aquelas lâmpadas. Quando era tarde que o sol se punha, ele acendia novamente. Porque quando nascia o sol, que tipifica o sol da justiça, o Deus maior, não tem necessidade de outras luzes estarem acesas. Você entendeu? Entendi. Então, entendi. não ficava constantemente aceso. O que ficava aceso constantemente era o fogo do altar de holocausto lá fora. Porque quando foi montado o tabernáculo, Deus acendeu ele. É o fogo eterno que fala. Lembra quando Nadab e Abiú morreu? Porque eles levaram fogo estranho lá. Esse fogo era do altar. Porque o fogo do altar ardia continuamente, mas as lâmpadas não. Entendi. Pastor, o Alessandro está perguntando aqui, existe uma relação ou algo mencionado sobre o tabernáculo que remete ou tem relação com Jesus Cristo? Acho que o senhor já até falou sobre isso um pouco, mas eu acho que é bom o senhor dar uma pincelada sobre essa questão. Tá cortando, Leandro. Você pode refazer a pergunta? A pergunta é, existe uma relação ou algo... Acho que tudo aponta para ele, né, pastor? Tudo o que acontecia no tabernáculo, todos os procedimentos, todos os elementos apontam para o sacrifício vicário de Jesus e perfeito. Para a pessoa de Jesus, para o seu ministério, para o desenvolvimento do seu ministério, para as suas atitudes, para o seu caráter, tudo que tinha no tabernáculo. Tá. Então, no caso, é que nem a gente sempre fala, né? Jesus é o centro do evangelho, não tem para onde correr. Qualquer texto bíblico, tudo na Bíblia, tudo, absolutamente tudo, aponta para Jesus. Nada aponta para o homem. Se te ensinam que o homem é o centro do evangelho, se te ensinam que o homem tem Jesus, o homem, ele carece da glória de Deus e da graça de Deus, né? Não é isso, pastor? Exatamente, até porque o evangelho ele é cristocêntrico e toda tentativa de se pregar um evangelho colocando o homem no centro é antropocentrismo, né? E a Bíblia ela refuta esse evangelho que está sendo pregado aí, que o homem é o centro, o homem aparece, entretenimento, grandes eventos colocando o homem no centro. Esse evangelho não é o evangelho puro bíblico, é um evangelho carnal, né? Híbrido, misturado. Tá. Então, baseado nessa